Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Eu espero que estejam todos bem. Estamos nós aqui nessa terça-feira para este novo vídeo do canal Inspire-se, continuando a série A Sabedoria de Deus Cala a Sabedoria Humana ou Aniquila a Sabedoria Humana, seja como for. Amém? E eu quero continuar pedindo a vocês que entendam o seguinte: inspire-se porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E eu quero também convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, se for da tua vontade, tá? Fique à vontade, é critério teu se você quiser se inscrever ou não. Mas compartilhe os vídeos com quem você verdadeiramente acredita que também tem que ouvir aquilo que você está ouvindo nesse momento. Amém? Então vamos lá. O texto de hoje, eu quero pedir mais uma vez, como eu sempre peço, anota aí. O texto de hoje está na primeira carta aos Coríntios, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 1 eu quero ler dos versículos 26 ao 31. E como eu sempre falo, anota, vai para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo, porque ele vai te dar discernimento. E outra, como eu sempre digo, Jesus é a luz que dissipa toda a treva. Então, tudo aquilo que estiver cobrindo os seus olhos, o seu entendimento, pede para o Espírito Santo que vai cair por terra e você vai entender verdades que muitas vezes não são ditas pelas doutrinas humanas, não são ditas por homens gananciosos, enfim. Não estou julgando, porque afinal de contas, o julgamento não cabe a mim, né? Como diz o texto da palavra, não julgue para não ser julgado, que da mesma medida que julgares, também será julgado. Mas eu estou aqui cumprindo aquilo que Jesus, através da palavra, trouxe para mim, para que eu cumprisse, que é pregar o evangelho a homens e mulheres fiéis e não permitir que haja distorção na pregação do evangelho. Amém? Então é isso. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 ao 31. Vou começar a ler. Amém? Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Quero orar por este momento. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido, meu Senhor Jesus Cristo, nesta noite, Pai, eu quero em primeiro lugar agradecer pela minha vida da minha esposa e pedir ao Senhor que cada um daqueles que estão verdadeiramente estão se colocando à disposição para ouvir, possam ouvir a verdade de um evangelho limpo, simples, claro, direto e humilde, como o Senhor Jesus. Obrigado, e eu continuo dizendo que o Senhor dissipa toda a treva, e eu sei que muitos que ainda estão confusos nestas palavras do evangelho, de repente podem olhar de forma diferente para a verdade e entender aquilo que tem que ser vivido com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço. Amém. Amém, gente? E é isso. Então, o que acontece? Paulo, no texto, né, na carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro livro, é muito importante porque vocês perceberam que desde o princípio dessa série, eu estou captando, através do Espírito Santo tem me pedido para falar, os textos deste livro. Porque Paulo retrata claramente aquilo que nos tira de uma realidade que hoje é vivida dentro dos templos, dos ministérios, por causa da doutrina humana, de muitos se acharem super, hiper poderosos porque são teólogos, doutores, mestres, que são apenas títulos. Porque, afinal de contas, né, a sabedoria de Deus, ela é possível para todos nós. Paulo deixa isso bem claro aqui. O próprio Paulo falou que ele mesmo também não se fez sábio. Ele não se fez. Então,
a gente tem que entender que se no texto diz, olha, não foram chamados sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Porque isso já quebra essas três partes que eu acabei de falar, já quebra o que muito é pregado hoje em dia, né? Ah, porque o meu chamado é ser sábio, é ser teólogo, é pregar a palavra, porque eu sei muito mais do que você, porque eu tenho diploma na parede. Ou então, porque eu sou muito poderoso, eu tenho poder, né? Eu sou empoderado pelo mundo porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho bens, porque eu sou doutor. Ou muitos, porque eu sou rico, eu sou de uma família nobre, então isso já também me empodera e eu tenho uma sabedoria porque eu sou de nobre nascimento. Então Paulo já quebra isso. E ele fala bem claramente aqui no 27 que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E eu já passei por situações em que muitas vezes eu sou questionado pela verdade a ser pregada. Porque quando o texto da palavra fala que sofreríamos perseguições, gente do céu, eu e minha esposa, né, só para adentrar naquilo que eu vou dizer, quando nós tomamos posse da nossa cruz, quando nós deixamos não viver mais nós mesmos, mas Cristo Jesus, as perseguições são cotidianas, diárias, frequentes, que tem dias assim que a gente vai deitar para dormir explodindo. Mas continuamos persistindo, porque a vida é dia após dia e através da misericórdia e amor de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, nós temos seguido, acordado para novos dias, pela vontade de Deus. E aí, né, Deus ele escolheu exatamente as coisas loucas do mundo para envergonhar esses, porque muitas vezes que eu sou questionado, depois eu vou levando à frente para a pessoa falar aquilo que ela tem, né, que ela diz como sabedoria de Deus, e aí acaba não sabendo responder. Por quê? Porque tenta colocar as situações em que não há sabedoria nenhuma, há simplesmente arrogância, né? O ego estufado, mas enfim. Os sábios escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu creio que quando Deus escolheu as coisas fracas do mundo, o que são as coisas fracas do mundo? Talvez, perante aos olhos de muitos, essa questão da humildade, né? Do ser manso. E os fortes, né? Aqueles que são meio turrão, né? Então, tipo assim, creio eu que Deus ele deixa muitas coisas claras, tão claras, né? Nós não precisamos ser fortes em todas as coisas, né? Temos que ser humildes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, outra parte em que cabe a nós, quando fala que escolheu as coisas humildes do mundo, é exatamente também humildes em todas as questões que nós entendemos como humildade, né? É que você aceitar muitas vezes uma crítica, aceitar que de repente não precisamos de bens materiais para viver nessa terra. A humildade ela tem várias maneiras de serem vistas, né, por pessoas. Não adianta também a pessoa se dizer humilde, mas lá no seu fundo tá tipo, quer dizer assim, sou humilde, tá se vangloriar da sua humildade, não, né? E reduzir a nada as que são, né? Então a gente tem que entender que tipo assim, todas as coisas que não são, né? Elas vão pegar aqueles que dizem que são e vai reduzir, porque tipo assim, o caminhar de pessoas como essas que têm dentro do seu ser uma grandeza infinita, é de realmente muitas vezes ser colocado à prova por situações pequenas e não conseguir sair daquilo, né? Mas o 29, eu deixei até grifado porque diz assim, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Vou ser bem franco, hoje em dia muitas vezes nós vamos em ministérios, templos, onde as doutrinas humanas, as coisas todas, os usos e costumes e tudo mais foram criadas,
E aí, homens se colocam lá na frente, porque eu sou o escolhido de Deus, eu sou o pastor, eu sou o apóstolo. Olha, apóstolo, já falei no vídeo passado. Eu acho um absurdo, né? Eu não sei, eu não estou vendo, mas Jesus voltou aí várias vezes para constituir apóstolos. E a palavra, quando fala uns foram feitos apóstolos, está falando daquela época, dos apóstolos. Isso não veio como, vão ser apóstolos. Não. Então, tipo, o se gloriar na presença de Deus é uma coisa que hoje a gente vê constantemente, né? Líderes pedindo para que as pessoas o adorem, ou pessoas adorando o homem de forma errônea, né? Então ninguém pode se gloriar na presença de Deus, ninguém. Temos que ser totalmente livres de egocentrismo, né? 30. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu acho que o mais importante dessas 4 palavras aqui é justamente a sabedoria, porque afinal de contas, em Cristo Jesus, nós podemos ter acesso a essa sabedoria de Deus pelo Espírito Santo. Porque eu tenho pregado constantemente, o Espírito Santo me trouxe isso de uma maneira muito concreta. Porque, tipo assim, Jesus ele fala lá, quando ele fala sobre o Consolador, o Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que continuará a nos ensinar aquilo que o próprio Jesus começou a ensinar. Então a sabedoria de Deus ela nos foi dada. Nós temos livre acesso à sabedoria de Deus por aquilo que Jesus deixou para nós, como herança, como mensagem da cruz, como vida em abundância, liberdade, graça, amor. Nós temos hoje livre acesso ao Pai graças a Jesus Cristo. Então a sabedoria de Deus para nós, ela está à disposição. Não a sabedoria do homem, mas a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus nos faz despir-nos do nosso próprio eu e viver para Jesus Cristo, porque aí nós conseguimos entender a verdade. E muito importante, sabe, o 31, que para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Só está assim, glorie-se no Senhor. Mas nós sabemos que glorie-se no Senhor. Quem é o Senhor? Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele pelo qual Deus deu o seu único filho, seu filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, e seja o quê? Humilde. A graça foi derramada sobre todos os homens. Mas a graça que foi dada a todos os homens, ela nos leva até lá. Já falei isso também em vários vídeos. A graça nos leva até lá. E só lá saberemos, salvos ou não. Mas para que tenhamos a graça contemplada, não devemos nos gloriar, mas gloriar-nos através de Jesus Cristo. Sabe assim? Coisa simples. Coisa simples de se entender. Por isso que quando o Espírito Santo me trouxe para fazer essa série, eu achei muito importante, por quê? Porque desde o meu primeiro contato com Jesus Cristo, independente se eu nasci num ministério, mas eu nasci num ministério, comecei a caminhar e Deus foi me dando a visão da graça, da verdade. Mas é muito claro que nós vemos o interesse humano de crescer. Para quê? Para ser visto, para ser adorado, para mandar. Então é muito importante que nós possamos entender que nós não temos que nos gloriar na nossa vida humana, nossa carne, mas sim em Cristo Jesus pela humildade que Ele nos ensinou. É porque a gente tem os costumes, porque para se apresentar para Deus, você tem que estar bonito. Do que adianta estar de terno e gravata, ou sei lá, as mulheres de saião,
ou de que maneira esteja vestido, qual seja o uso e costumes, o que sei lá como for, sendo que o seu interior não tem nada de bonito, tá? Então, qual é a sabedoria que você tem que ter agora ouvindo tudo isso e lendo o texto depois? De que se você tem alguma fagulha de egocentrismo, de querer ser algo assim maior do que o seu próximo, cai fora disso. Caia fora totalmente disso. Glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, até o final dessa série, eu acredito profundamente que muitos estarão libertos das mentiras pregadas por seitas, seja lá qual for o nome, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo nós não vemos hoje. Porque a igreja que prega prosperidade, milagre em abundância, dízimo e oferta, isso não é a igreja de Jesus Cristo, tá? Então sejamos sábios para entender isso. Em primeiro lugar, não glorie o homem, não glorifique o homem. Para de ir em culto, porque, nossa, aquele pastor de fora lá, ele é ministro da palavra. Olha, sai fora. É a mesma coisa que a minha esposa falou, que tem uma pessoa que se denomina raio-x de Deus. Gente, me explica uma coisa. Como assim raio-x de Deus? Para revelar aquilo que está em Deus? Peraí. Ninguém revela Deus. Deus nos revela a verdade. É só isso. É Deus que nos revela. E não nós que somos raio-x de Deus para revelar algo dele. Então, quer dizer, as pessoas se autodenominam apóstolos, bispos, pastores, evangelistas e o que quer que seja, porque isso traz poder. Isso traz a eles que são mais sábios do que os outros. E aí a doutrina humana entra com tudo e muitas vezes destrói a verdade do evangelho. Então, até o fim desses textos sobre a sabedoria, muitos vão se deixar livres da máscara, do véu, da escuridão, porque Jesus dissipa toda a treva, vai você ver, vai fazer vocês perceberem a verdade, só isso. Só isso. Fica aqui. Eu não sou sábio pela sabedoria humana, para não saber isso. Eu gosto da sabedoria de Deus. Isso para mim é o mais importante. Por isso, com muita alegria, quando eu comecei este canal, foi não para que pudesse olhar para mim, mas olhar para o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Bom, O meu espírito espero que quer tenham gostado do voar, vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês possam anotar mas este corpo quer que ficar. vocês continuem a buscar respostas através do Espírito Santo. O teu amor quer me elevar. elevar, Não mais deste mundo. mas este corpo me Deus segura. as coisas novas do mundo para envergonhar os sábios. Mas carregado nos ombros da misericórdia, Se alguém quiser se inscrever, amém. Esse não. Mas eu entendo eu sou levado até os portões dos céus. Indigno assim, eu reconheço que a salvação